Fala aí, meu amigo, minha amiga ligado Zoom, que passa chegando aqui nesta segunda-feira para falar, é claro, de NFL. Tivemos 13 partidas no domingo, é aquele vídeo especial passando por cada um deles. Vamos falar de alguns jogos mais, de outros menos, mas fica tranquilo porque vai ter vídeo. Amanhã é trade deadline, né? Ou de um dia para trocas na temporada, então a gente pode ter alguma movimentação a mais. Posso voltar ainda nessa segunda-feira. Teremos vídeo na terça-feira pela manhã com o Monday Night Football e trazendo algum detalhe ou outro que passou batido. Amanhã vai rolar live, tô até com a camisa dos Cardinals aqui para ver se eu atraio a atenção do Ivo Stank para ele fazer parte com a gente da nossa live, mas fica tranquilo, já deixa o seu like, o seu hype, se inscreve no canal, compartilha o Toque Passa, deixa o seu comentário, sempre muito importante. Se você puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, tem vantagem, grupo no Telegram, sorteio de prêmios, você sabe muito bem como é que funciona, tá? Então, colabore com o Toque Passa e vamos nessa que tem muita coisa para falar. Roda a vinheta. Vamos lá, então, eu não sabia por qual jogo começar aqui, eu vou começar pelo quarterback perfeito, né? Pra tristeza de muitos, os haters se agitam ali, mas Lamar Jackson fez história mais uma vez, grande vitória do Baltimore Ravens, 41-10, passando por cima da derrota na semana passada, surpreendente para a equipe do Cleveland Browns, e agora foi lá, encarou uma das melhores defesas da NFL e fez o jogo perfeito. Lamar Jackson terminou de 16 de 19 nos passes, 280 jardas, 3 passes para touchdown, ele que é running back, não correu tanto ontem sim, foram 3 corridas apenas para 4 jardas, executou seu papel de quarterback e foi muito bem, é o primeiro quarterback a ter rating perfeito, né? Aquela estatística, o rating dele perfeito em 4 jogos, tá? Com pelo menos 15 passes tentados, tá? Ele estava acompanhado de outros 4 nomes nessa lista, com 3, né? Os nomes simples, assim, um tal de Peyton Manning, Tom Brady, Kurt Warner e o Ben Roethlisberger. Ele estava acompanhado desses 3, com 3 partidas perfeitas, conseguiu a quarta ontem, rating de 158,3. Muito bom jogo do Lamar Jackson, bom jogo também do Derrick Henry, né? Teve aí mais 106 jardas corridas, 2 touchdowns anotados, não tá mal também o Derrick Henry, que é um candidatíssimo, se não o favorito a ganhar o prêmio de jogador ofensivo do ano, que é o prêmio de MVP para quem não é quarterback. Do lado de Denver, é difícil falar aqui, acho que foi uma experiência Bo Nix completa, né? A gente sabe como é que funciona aqui, fez algumas boas jogadas, recebeu para touchdown, ele teve ali o seu Philly Special, né? Mas tem alguns erros que a gente percebe, né? Sempre acontecem esses erros. Ele terminou 19 de 33, 223 jardas, uma interceptação, nenhum passe para touchdown, mas assim, alguns erros que a gente percebe que poderia ser. Teve um passe para o Troy Franklin, que ele perdeu completamente livre. De novo isso, né? Essa falta de precisão em alguns passes, alguns erros de leitura, algumas tomadas de decisão equivocadas, normais de um calouro. Ele é o mais experiente dos calouros, mas ainda assim é um calouro. Algumas coisas podem ser resolvidas, né? Foram 3 and outs em 2 campanhas ofensivas e 4 turnovers on downs. Fica difícil, né? Não dá para jogar a culpa na defesa, o ataque tá devendo ainda. A defesa é a parte boa dessa equipe do Denver Broncos. E agora eu vou lá pro jogo que eu fiz na tela da ESPN 3, a vitória dos Rams sobre o Seattle Seahawks na prorrogação, porque esse vídeo deve ter atrasado justamente por conta desse jogo, né? Eu achei que não ia acabar, eu achei que eu estaria fazendo o jogo ainda enquanto eu tentava gravar para conversar com vocês. Foi pra prorrogação a partida, acabei indo dormir tarde, meu relógio não despertou, acordei um pouquinho atrasado, peço desculpas a vocês, mas vitória dos Rams 26-20 num jogo de muitos erros, muitos mesmo, tá? 20 faltas aceitas, né? 20 faltas, teve muito mais faltas, várias free plays para a equipe do Seattle Seahawks, porque tinha saltos ali da linha defensiva da equipe dos Rams, cometendo alguns erros. O Puka Nacua foi muito burro ontem, né? Com todo respeito aqui, e trazendo aqui do ponto de vista esportivo, tá? Mas ele deu um soco no cara de capacete, né? Além de não causar nada no cara, podia machucar sua mão, e você acabou sendo ejetado da partida no fim do primeiro tempo. Fez falta, né? A gente falava aqui da importância de como mudou os Rams, contando com o Puka Nacua e com o Cooper Kupp. Aí o Puka fica fora da partida por conta de uma irritação besta aqui, tá? Ele teve só uma recepção em 4 targets para 11 jardas. O ponto principal desse jogo eu acho que é a capacidade do Seattle Seahawks de dar tiro no próprio pé.
como comete erro. Los Angeles não fez um grande jogo, né? O jogo terrestre não encaixou, foram 68 jardas corridas. A pressão chegou muito mais, a linha ofensiva, por mais que não tenha cedido sacks, graças à experiência do Stafford, né? Fazendo muito o play action, baixando passes aqui no check down, saindo rápido, né? Encontrando soluções rápidas para evitar o sack. Ele foi muito mais pressionado do que ele tinha sido nas últimas duas partidas, contra os Raiders e contra a boa defesa dos Vikings. A linha não foi tão bem dessa vez para a equipe dos Rams, mas mesmo assim, né, como tem capacidade de cometer erro. O meu palpite era a vitória dos Rams, mas no intervalo eu achei que ia dar Seahawks, porque o ataque dos Rams acabou não se encontrando e no finalzinho do primeiro tempo a gente teve duas boas campanhas com 2 touchdowns do Seattle Seahawks. Falei, cara, tá coisinha legal aqui, ó. Já tinha cometido erro, né? 2 snaps errados mais uma vez. Tinha sido assim contra os Bills, cometeu mais 2 snaps errados. E a defesa fazendo talvez sua melhor atuação da temporada, jogando muito bem, que eu falei, pressionando, conseguindo encontrar, conseguindo interceptação com o Mullen. Mas aí é muita falta. O Smith-Njigba terminou o jogo com 7 recepções, 180 jardas, 2 touchdowns. Só que ele teve pelo menos mais umas 70 jardas apagadas por conta de faltas, por holdings na linha ofensiva. Então, consegue passe em profundidade, o cara faz a recepção e tem lá uma besteira. O Gene Smith foi interceptado 3 vezes. A primeira não foi culpa dele. A primeira foi mais do Njigba mesmo, que dropou o passe. Mas depois, é difícil defender o cara que é interceptado 2 vezes dentro da red zone. A primeira foi interceptado na end zone pelo Kinchens, que nunca tinha tido uma interceptação, ele é calouro, e a primeira que ele faz, ele retorna para touchdown, 103 jardas, né? Então bateu o recorde da franquia dos Rams com o maior pick six da história da franquia, e depois, ainda no quarto período, ele conseguiu mais uma interceptação em cima do Gene Smith, depois de uma boa jogada do time de especialistas, bloqueando um punch, deixa o time já na red zone e ele vai lá interceptá-lo de novo. Então fica difícil defender, fica complicado, né? Eu acho que tem muitos problemas da comissão técnica, das chamadas de jogadas. O coordenador ofensivo tem que ver que a pressão está chegando, que está complicado. Ele foi sacado 7 vezes. Então, cara, bota, sei lá, o Lockett aqui do seu lado para um check down, como o Stafford faz com o Cooper Kupp. Passa para o Kenneth Walker, faz umas chamadas mais rápidas, ele se livrar da bola mais rápido, não deixar tanto tempo, porque a pressão vai chegar e custa bastante caro, tá? Então Seattle, mais uma derrota em casa, quando poderia ter ido muito bem, quando poderia ter vencido esse jogo, o empate no final, ali colocando o jogo em 20-20, foi para a prorrogação, Seattle teve a primeira posse, eu vou defender aqui a tentativa de quarta descida, 4-1, acho que valeria arriscar, tá no campo de ataque. Não acho que foi por isso que teve a derrota, né? As estatísticas lá da ESPN ainda colocava, né? A decisão de chutar o field goal que não te dava a vitória automática, dava um percentual de vitória que era muito similar a tentar a primeira descida, então eu arriscaria mesmo. E aí depois o Stafford encontrou um belíssimo passe para o Robinson, né, para conseguir o touchdown da vitória. Os Rams saltam para segundo lugar na divisão. São Francisco 49ers não jogou no final de semana. E o Seattle Seahawks, que já foi líder, começou 3-0, agora cai para a última colocação. E a liderança é dos Cardinals. Estou com a camisa dos Cardinals aqui para agradar ao Ivo Stank, meu grande amigo. Que atropelamento sobre o Chicago Bears, 29-9. O Ivo nem sabe muito bem como é que funciona isso. É a primeira vez que o Gannon consegue uma campanha positiva na equipe do Arizona Cardinals, 5-4 neste momento. Mais um jogo terrestre funcionando muito bem, 213 jardas corridas, esse foi o grande segredo, né, da vitória. O ataque aéreo passou um pouquinho despercebido, o Marvin Harrison com um jogo mais humilde, 5 targets, 2 recepções, 34 jardas apenas. O principal recebedor foi o McBride com 35 jardas. O jogo terrestre foi a grande diferencial, com o James Conner correndo bem, 18 carregadas, 107 jardas. E o Demercado, né? O Demercado marcou um touchdown de 53 jardas. Parabéns para o Chicago Bears, que é um grande exemplo de como defender faltando poucos segundos no final de primeiro tempo ou do segundo tempo. Depois da Hail Mary, agora foi um touchdown de 53 jardas, faltando 12 segundos, quando parecia que os Cardinals só queriam assim, vamos tentar chegar e chutar um field goal? Vamos tentar deixar numa posição para chutar um field goal aqui nesse finalzinho do primeiro tempo? E aí um caminho aberto, o mercado passa quase sem ser tocado, touchdown, deixando o jogo já fora, né? Abrindo uma boa vantagem, e aí foi controlar o jogo até o final, segundo tempo despercebido da equipe dos Bears.
O Matt Eberflus parecia estar se tranquilizando um pouquinho no cargo depois daquela boa sequência da equipe dos Bears. Agora já cai para 4-4 e volta a ser questionado pelos problemas defensivos, né? O defensivo aqui não tá legal não. E eu acho que os Cardinals precisam acreditar um pouco mais em si. Eu acho que não é por acaso essa campanha positiva. Tem chance sim de playoff. Tinha colocado isso aqui lá na off-season. Achava que era um time que poderia chegar nos playoffs. Sabe, vai atrás aqui, tem ainda hoje e amanhã para conseguir fazer uma troca, busca um cornerback, né, alguma pressão a mais, a linha foi bem dessa vez, conseguiram 6 sacks no Caleb Williams, eu acho que pode virar alguma coisa, traz um corner, melhora um pouquinho essa secundária, e esse time com um jogo terrestre bem encaixadinho, como tá com o Conner, com o Murray, eu acho que pode tirar alguma coisinha boa. Quem está bem no controle da sua divisão é a equipe do Detroit Lions, né, que foi lá ao Lambeau Field, a sua casa, longe de casa, tem sido assim, venceu o Green Bay Packers 24-14 num jogo de muita chuva, né? E o grande mérito aqui da equipe do Detroit Lions foi conseguir evitar erros. Você tem campo molhado, bola molhada, vai ser complicado, vai ser um problema, evita os erros. Enquanto isso, Green Bay cansou de errar. Muitos erros, 10 faltas, erro de field goal, fumble, cara, muitas besteiras. Acho que foram 5 ou 6 drops. Então, é mais um time, assim como o Seattle Seahawks, que cansou de errar e perde. Teve também a interceptação bizarra do Jordan Love, né? O Halloween já passou, mas ele foi lá e fez um cosplay de Will Levis e interceptado numa pressão, faz um passe completamente imbecil e vira uma pick six. Então é difícil aqui, tá? O Love está com uma interceptação em cada um dos 7 jogos que fez a temporada. É uma estatística tão ruim que na equipe do Green Bay Packers você tem que voltar para 1944. O Irv Comp teve essa estatística de 7 interceptações, uma interceptação em cada um dos 7 primeiros jogos em um ano. Precisa prestar atenção, ele é um cara que tem talento, ele tem qualidade, 23 de 39, 273 jardas, teve essa interceptação, ele tem qualidade, mas ele precisa tomar decisões um pouquinho melhores, né? Mas a gente sabe que ele tem ali uma competência. Enquanto isso, o Jared Goff é o rei da competência. Né? Toma essa também, os haters estão pulando aqui, né? Mas ele é eficiente, jogo com 18 passes completados em 22 tentados, mais uma partida acima de 80% de passes completados, 145 jardas, um passe para touchdown. O jogo tá chovendo bastante, vai ser difícil o passe em profundidade, não vai... Cara, passa curto, muda o seu estilo de jogo para evitar erros, e foi o que a equipe dos Lions fez. Parabéns para o Dan Campbell também. Ontem a coragem dele foi recompensada. 2 touchdowns saindo em tentativas de quarta descida. É um time que está jogando muito bem. Lidera a NFC. É para mim o time mais forte da NFC. E é um time que pode sim competir pelo posto de mais forte time da temporada da NFL, tá? E os Packers caíram agora para terceiro na NFC Norte, porque os Vikings venceram o Sunday Night Football. A defesa de Minnesota voltou a garantir a vitória aqui, né? A defesa que tinha sido o grande diferencial até o momento, jogou mal nas 2 últimas partidas, justamente as 2 derrotas que o time sofreu na temporada, e agora encontrou para compensar um jogo de erros do ataque, né? O Sam Darnold terminou a partida com 28 de 34, 290 jardas, 3 passos para touchdown. 290 jardas passadas é a melhor marca que ele teve na temporada. 3 passos para touchdown, muito bem, mas cometeu muitos turnovers. 2 interceptações em decisões erradas de passe, teve mais um fumble recuperado para touchdown, um fumble numa jogada polêmica aqui, né? Foi provocado um lance que para mim teve uma falta bem clara ali, foi bem evidente também, mais uma vez o Sam Darnold. Parece que tá liberado meter a mão na cara do Sam Darnold. A ideia é essa aqui, tá liberado, vai lá, mete a mão na cara dele que não pega nada, não tem problema nenhum, pode arrebentar com o Sam Darnold. Mas a defesa dos Vikings não permitiu nenhum touchdown ofensivo para a equipe dos Colts nesse Sunday Night Football. Aumentou também a discussão sobre o quarterback, né? A gente vinha discutindo durante a semana a decisão dos Colts de abortar o projeto com o Anthony Richardson
para colocar o Joe Flacco. O Joe Flacco teve o seu pior jogo na temporada, foi o pior jogo ofensivo da equipe dos Colts na temporada, 227 jardas totais, nenhum touchdown ofensivo pela primeira vez desde semana 16 de 2022, eu vi essa estatística aqui, 3 de 11 em tentativas de terceira descida, um jogo fraco tecnicamente do ataque dos Colts. Eu defendi a decisão, eu entendo que com o Flacco você tem mais chances de vencer. A gente pode debater aqui, mas foi mal, bobeou, poderia ter vencido, poderia ter trazido uma coisa a mais contra os Vikings. Se fosse o Anthony Richardson, vai entrar naquela história do se, né? Não sei se o destino seria muito melhor com o Richardson contra uma defesa muito boa. Tá? Eu defendi, só que aí fica complicado. Né? O Steichen tem que arrumar explicações para defender essa mudança quando automaticamente você joga muito mal, vai muito mal mesmo com o Joe Flacco. Pareceu ontem velho, né? O Joe Flacco pareceu veterano, pareceu aquele Joe Flacco que começou a rodar times, não o do ano passado, quando levou o Cleveland Browns para a equipe, para a pós-temporada. Tá? Então foi um jogo ruim. E esse jogo foi Sunday Night Football, foi um Sunday Night Football bem fraco, que não justificou ficar acordado por uma hora mais tarde, né? Porque mudou o horário nos Estados Unidos, nem justificou a sua mudança. Isso aqui foi não era previsto isso aqui no começo da temporada. O jogo do Sunday Night era Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguars, a volta de Doug Peterson ao Lincoln Financial Field, e os Eagles foram lá e reencontraram seu treinador e aumentaram a tristeza dele, mas foi um grande jogo, foi um bom jogo, foi um dos melhores jogos do final de semana, a vitória dos Eagles 28-23, Jacksonville até lutou, né, mas pagou caro pelo começo ruim. Um começo de jogo muito fraco, saiu perdendo por 16-0 no intervalo e tinha 31 jardas ofensivas no primeiro tempo. O time não conseguia, teve turnover on downs, teve interceptação, complicado, fica difícil você ir adiante. Começou a remar, acordou no segundo tempo, marcou um touchdown, estava 22-0 para a equipe dos Eagles, marcou um touchdown, conversão de 2 pontos. Na jogada seguinte, força um fumble no Saquon Barkley, que é um grande mérito, consegue o touchdown e consegue a conversão de 2 pontos e traz o jogo para 22-16. Então você vai lá e traz a partida, fala, opa, tô acordado e eu vou colocar uma pressão aqui na equipe dos Eagles, que não é um time que sustenta tanta pressão, né? Mas conseguiu, nisso um pouquinho faltou coragem, né? Teve uma 4-3 já no campo de ataque, estava 22-16, seja com um pouquinho confiante, faltou um pouquinho de Dan Campbell ao Doug Peterson, ele acabou chutando o punt, a equipe dos Eagles pegou a posse de bola e conseguiu um touchdown para dar um certo conforto e levar até o final. A disputa foi interessante, tá? Faz aqui, aí os Jaguars foram lá e fizeram de novo, então ficou bastante agitado, o erro de field goal de um lado, foi uma partida muito boa, poderia ter tido a chance da vitória no final, o Trevor Lawrence acabou sendo interceptado. Passezinho ruim, hein? Trevor Lawrence é um jogador que é um dos maiores debates que a gente vai ter. Terminou 16 de 31, 169 jardas, 2 interceptações, e essa interceptação no final, bem pesada. No momento de decidir, o Trevor Lawrence deixou a desejar mais uma vez para um cara que é a primeira escolha geral de draft. Eu entendo muito as críticas, os questionamentos. E o Saquon Barkley, talvez a melhor compra da Free Agency, né? A melhor contrato, o Derrick Henry está nessa briga, acho que os dois brigam pelo prêmio de jogador ofensivo da temporada. Mais um jogo incrível, né? Quase 200 jardas de scrimmage, foram 27 corridas para 159 jardas e teve mais 3 recepções para 40 jardas, então 199 jardas totais para o Saquon Barkley, 2 touchdowns, sofreu o fumble, o torcedor dos Giants falou, sofreu o fumble, tomou o touchdown, mas aquela corrida, aquele salto que ele dá de costas, que jogada incrível. Saquon Barkley é um dos melhores jogadores da temporada, sem sombra de dúvidas. Pode morder o cotovelo aí, torcedor dos Giants, tá? Na AFC Leste tivemos mais um jogo cheio de emoção e foi a vitória do Buffalo Bills sobre o Miami Dolphins. Vitória disputada, saída ali no instantezinho final, um field goal de 61 jardas, faltando 5 segundos para acabar. O Tyler Bass nunca foi criticado pela torcida dos Bills, eu procurei aqui, não achei nenhum torcedor dos Bills que reclamou do Tyler Bass na vida, tá? Na vida.
o chute mais longo da carreira, veio no momento certo, né? A água bateu na bunda, ele aprendeu a nadar, tá sendo bastante questionado, perdeu o extra point no jogo de ontem, tava custando caro, vinha pressionado, chegando gente aí fazendo teste para quem sabe substituí-lo, e ele vai lá e garante aí um pouquinho mais de sossego o Tyler Bass com esse field goal de 61 jardas. Grande jogo, grande jogo. Acho que Miami perdeu nos detalhes, alguns erros absurdos, né? Quando conseguiram um empate já dentro do 2-minute warning, consegue com uma boa campanha, Tua levando bem, Tua terminou 25 de 28, 231 jardas, 2 passos para touchdown, muito bom jogo do Tua Tagovailoa, mas a defesa coloca os Bills numa situação complicada. Era uma terceira para 14 na linha de 26 do campo defensivo ainda, com só um tempo para pedir. E aí você comete 2 erros incríveis, um na sequência do outro. Primeiro foi uma queimada de largada, foi o do Chop Robinson, acabou queimando a largada, tem um campinho a mais pro Josh Allen, e aí vem violência desnecessária, e é das mais desnecessárias. Estava procurando outra palavra para falar aqui, mas não adianta, né? Completamente desnecessária a ação do Jordan Poyer, que ajudou aí os Bills a vencer mais uma partida. Só que agora ele estava jogando pelo Miami Dolphins. Então, um erro crasso e deixou a equipe dos Bills. Até achei que eles iam tentar uma Hail Mary com o Josh Allen, né? Porque eu falei, não vão confiar ali no Tyler Bass, mas confiaram. Foi bem aqui o Matt Dermott, deu uma moral também para o seu kicker. E tá tranquilaço na divisão, né? Buffalo Bills mais do que tranquilo, 7-2, grande vantagem, 2-6 para a equipe dos Dolphins. Os Jets estão na segunda colocação, mas ainda muito longe. É aqui fazer os ajustes, mudar uma coisa ou outra que precisa, arrumar alguns detalhes nesse time, pensando na pós-temporada, porque o título da divisão, a vaga na pós-temporada, está mais do que garantida para a equipe do Buffalo Bills. E os Dolphins talvez sejam vendedores aqui, tem que pensar também na frente, o que vai fazer, quem que vai trocar, porque a temporada, para mim, já foi embora. Mais um duelo divisional tivemos na NFC Leste, com a vitória dos Commanders sobre os Giants, varrendo o duelo contra o rival, 27-22, jogando lá no MetLife Stadium. Falar o que do Jayden Daniels, né? Mais um jogo tranquilo aqui dele, atuação muito boa, 15 de 22, 209 jardas, 2 passos para touchdown. O segundo touchdown, para o McLaurin, foi tão bonito, o passe tão bem colocado, passando pelo marcador, caindo no... Perfeito, tá? Parabéns pro Jayden Daniels, tá excelente. Calor ofensivo do ano, parece um prêmio que é garantido, né? Parece barbada, muito bom. Bom trabalho do Dan Quinn, tenho que elogiar, eu critico quando tem que criticar e tem que elogiar, e pro Kingsbury também, então bom trabalho aqui. E o Daniel Jones, acabou, né? O jejum lá no MetLife, conseguiu um passe para touchdown, mas antes, sofreu um fumble que permitiu ali que os Commanders abrissem o placar. A defesa deve adorar. A defesa vai lá e força um punt, aí o Daniel Jones vai lá e faz uma besteira. É incrível, é horrível, tá? Que o Daniel Jones foi para o intervalo com uma estatística muito Daniel Jones, é incrível, porque ele foi 4 de 6 nos passes no primeiro tempo, com um total de 0 jarda. 4 de 6, 0 jarda e um touchdown. Como ele fez isso? Daniel Jones, né? São aquelas coisas incríveis. E vai tá aí, o Commanders tranquilaço, tá? Líder da divisão, com os Eagles na briga, né? Os Eagles vão brigar, 6-2 para a equipe dos Eagles, e o Dallas Cowboys também dando adeus na briga, perdeu mais uma, perdeu para a equipe do Atlanta Falcons 27-21. O torcedor de Nova York torce pelo fim da era Daniel Jones, torcedor de Dallas torce pelo fim da era Mike McCarthy, uma atuação paupérrima aqui, mais uma, né? Decisões erradas do treinador. Dak Prescott fez um jogo de 18 de 24, 133 jardas, um passo para touchdown, mas assim, foi 3 conversões de terceira descida em 13 tentativas, 0 de 3 em tentativas de quarta descida. Aquele fake punt na linha de 38 jardas, cara, eu não sei, você vai colocar o Brian Anger, que não acerta um passe, sei lá, nem lembro quando foi a última vez que o Brian Anger conseguiu fazer uma trick play, passando para o CJ Goodwin. Será que não é melhor você... Então dá a bola na mão do Dak Prescott. Mas vai ficar muito evidente, tá, mas é Dak Prescott e o CeeDee Lamb, é melhor, a chance é maior. Vai ficar evidente que vai ser um passe. Qual que foi essa jogada? Sabe, o placar acabou sendo mais apertado do que deveria ter sido.
Até porque o Dallas foi lá e conseguiu um touchdown já nos minutos finais e uma conversão de 2 pontos, então trouxe o placar para mais próximo. Só que a Atlanta controlou o jogo, acho que não se assustou em nenhum momento. 3 passes para touchdown do Kirk Cousins, time do Dallas Cowboys caindo pelas tabelas. Atlanta só sai preocupada com o Grady Jarrett, né, o defensive tackle, saiu machucado, e o Drake London também saiu machucado. A gente não sabe qual vai ser o futuro. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, mas acho que a preocupação maior aqui fica com relação ao Drake London, que já tinha uma recepção para touchdown e acabou saindo machucado, quadril do London, e é uma peça bastante importante nesse ataque. Falando de alguns outros jogos do final de semana, a gente fala de todos, né? Os Bengals fizeram a lição de casa, venceram o horroroso Las Vegas Raiders 41-24. Os Raiders mandaram embora o Luke Getsy, agora vai, né? Eu não entendi a contratação do Getsy, que já tinha feito um trabalho paupérrimo também lá na equipe do Chicago Bears, mas aqui parece o Antonio Pierce tentando dar uma sobrevida para a carreira dele como treinador. Não acho que vai ter grande futuro, era minha aposta de one and done e eu acho que vai ser assim que vai acontecer. Time muito fraco mesmo. Burrow ontem teve 5 passos para touchdown. O pulso ainda pulsa em Cincinnati, mas eu não vou falar que esse time é um time de pós-temporada enquanto não vencer um jogo grande, né? Fez boas partidas, fez um bom jogo contra os Ravens, perdeu. Fez um bom jogo contra os Chiefs, perdeu. Precisa vencer esses grandes jogos aqui, mas 4-5 ainda dá para sonhar com um pós-temporada. A equipe dos Chargers também venceu o Cleveland Browns. Chegou a 5-3 agora na temporada. Os Chargers estão sonhando segunda colocação dentro da AFC Oeste. Vai pensar em pós-temporada sim a equipe de Los Angeles. E acabou a magia do Jameis Winston depois de uma semana, né? Aí já fez um jogo muito ruim, foram 57 jardas totais para a equipe do Cleveland Browns no primeiro tempo, 3 interceptações no segundo tempo para o Jameis Winston. A defesa conseguiu 6 sacks em cima do Justin Herbert, porque a linha ofensiva dos Chargers não se ajuda, cara. Que coisa incrível, né? Permitindo muitos contatos com o Justin Herbert, que vai encontrando seus passes, 18 de 27, 282 jardas, 2 passos para touchdown, mas sendo sacado 6 vezes. Fica complicado mesmo aqui, então precisa melhorar essa linha ofensiva a equipe dos Chargers se quiser sonhar com algo a mais, né? Eu acho que tem condições de pensar em pós-temporada, mas vencer um jogo de playoff, talvez o foco, e tem peça boa, né? Esse que é o principal, tem peça boa nessa linha aqui, mas não consegue entregar um bom jogo. Ok, boa defesa da equipe dos Browns. Para fechar 2 jogos aqui, o New Orleans Saints perdeu para a equipe do Carolina Panthers, né, caindo muita gente aqui. Cara, que coisa incrível. O Saints tem o mérito da equipe dos Panthers, claro, né? Vitória 23-22. Tem o mérito dos Panthers, tem o mérito do Bryce Young conseguindo a campanha da vitória. Bryce Young foi bem aqui, 16 de 26, 171 jardas passadas, 1 passe para touchdown, 1 interceptação. Vai com moral para a Alemanha. Parabéns para o público alemão que vai assistir o Panthers e Giants na semana que vem. Mas o Saints, que time, que tragédia, né? Tem que esperar um rebuild total. É um time que está com o orçamento comprometido para o próximo ano. Você vê peças ruins em campo. Você vê um Dennis Allen que eu não consigo entender como ainda é o treinador. Já defendi a demissão no ano passado, no ano retrasado, e vai seguindo o Dennis Allen. Não vou cravar para você, estava conversando lá no grupo de membros. Não sei nem se vai mandar embora nos próximos 10 anos, porque parece que você está livre para fazer a besteira que for lá na equipe do Saints. E a equipe do Derek Carr, né? Falar do Derek Carr. Chris Olave saiu com uma nova concussão, segunda concussão na temporada. Que pancada, que bola na fogueira. O Derek Carr tá lançando umas bolas, né? Tomou crítica aqui do Michael Thomas, né? Mas faz sentido, tá? O Derek Carr tem que pensar um pouquinho mais. Eu sempre ouvi do Tom Brady que era obrigação do quarterback também deixar o seu recebedor em situação que ele receba o passe e não morra em seguida. Você tem que pensar na saúde do seu jogador. Não fez isso em 2 passes ontem. Derek Carr mal. O time inteiro do Saints está muito mal. E para fechar, vitória dos Titans sobre o New England Patriots na prorrogação, 20-17. Mason Rudolph, 2 passos para touchdown, uma interceptação. O time dos Titans, que tem sofrido muito com turnover, ontem conseguiu inverter isso aqui, né? Teve mais turnovers a seu favor do que contrário a ele. E os Patriots perderam, né? Os Patriots... Assim, eu acho que o que a equipe dos Patriots está pensando nesse momento é ver o que o Drake May pode entregar. Gostei do Drake May. Foi interceptado 2 vezes? Sim, mas
acalorada, é problema da linha, é problema de recebedor, mas ele consegue tirar umas boas jogadas. Foi o principal corredor do time ontem, né? Teve 8 corridas para 95 jardas. O passe para touchdown que ele dá para levar o jogo na prorrogação é espetacular, porque ele vai comprando tempo, a linha vai caindo, o pessoal vai chegando, a pressão chega, ele escapa aqui, ele segura a bola até o último instante. Ninguém estava livre, você não tinha condições de fazer nenhum passe, então ele vai ganhando tempo para conseguir encontrar alguém e consegue encontrar um passe, mas assim, uma janela muito apertada para o Stevenson anotar o touchdown, então boa impressão. Depois ele é interceptado, né? Tomou o field goal e aí quando os Patriots tinham a chance, ele força uma bola mais no fundo, acontece a interceptação. Acho que é normal. O Amani Hooker conseguiu 2 interceptações no jogo, essa que selou a vitória. Não me desespera. Eu gostei do que eu vi ontem do Drake Maye. Acho que os Patriots são isso aqui mesmo, tá? Voltam à briga pela first pick. A briga que está bastante agitada, né? Nós temos 7 times no momento com campanha 2-7 na temporada e os Dolphins com 2-6. Então tem muita gente de olho nessa primeira escolha do ano que vem. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer na temporada, muitas semanas pela frente. Hoje temos o último time invicto ainda na temporada em ação. Os Chiefs jogam contra o Tampa Bay Buccaneers. A gente volta amanhã para conversar e podemos voltar a qualquer momento se rolar mais uma trade aí, uma bomba, quem sabe, tá? Fica ligado no canal, se inscreve, compartilha e aquele abraço.